Olá, meus amigos, que a paz de Jesus esteja em seus corações. Continuando nossa série de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E hoje vamos estudar os itens de 11 a 13, com um dos ensinamentos mais conhecidos e desafiadores de Jesus. Não julgueis para não serem julgados. Esse é um texto de Mateus. E o outro de João: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, esse trecho que nós vamos estudar hoje, ele nos convida à misericórdia, à humildade e à indulgência para com o próximo. Antes de julgar alguém, lembre-se, a mesma medida que usamos para os outros também será usada para nós. Então, no item 11, é muito importante que vocês tenham em mãos o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, para vocês acompanharem. Porque o que a gente faz aqui é um resumo, que vocês assistam o vídeo, depois vocês vão ler, acompanhar no livro, que pode ser baixado também pela internet, no seu celular, no seu computador, para que vocês possam ter uma noção boa dos ensinamentos de Jesus. Então, no item 11, Kardec cita duas passagens poderosas. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir. Isso está lá em Mateus 7, 1, 2. E depois, um texto de João 8, 7, que fala da mulher adúltera, né? Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então, muito importante a gente entender, Jesus não proíbe o discernimento necessário à vida, mas condena o julgamento condenatório, precipitado e desprovido de misericórdia. Veja bem, ninguém está isento a erros. Quem se julga perfeito para condenar o irmão, o que ele está fazendo? Está demonstrando orgulho e falta de autoconhecimento. Porque nós também, todos nós, somos imperfeitos ainda. Estamos aqui a caminho da perfeição. E o nosso roteiro é o Evangelho de Jesus, que é o caminho ideal para que nós possamos evoluir. Ou seja, aprofundando cada vez mais as nossas virtudes e eliminando as nossas deficiências morais. Isso é muito importante. Então, o item 11, vocês vão ler lá, são esses textos. Aí, nos itens 12 e 13, né, nós vamos falar um pouquinho a respeito deles. No item 12, o que Kardec faz? Ele reforça o julgamento severo, revela uma alma ainda presa ao orgulho. Aquele que julga com rigor será julgado com o mesmo rigor pela justiça divina. Veja bem, justiça divina. É bom a gente entender isso aqui, a base da justiça divina. Ou seja, somos livres para fazer escolhas, mas somos responsáveis pelos nossos atos. Então não é Deus que condena, somos nós mesmos que, através das escolhas erradas, vamos receber o retorno daquilo que fizemos. Semeadura livre, colheita obrigatória. Não podemos esquecer jamais disso. E no item 13, ele aprofunda mais isso aí. Atire-lhe a primeira pedra, aquele que estiver isento de pecado. Disse Jesus. Kardec explica então que esse princípio não deve ser tomado no sentido absoluto, porque a letra mata e o espírito vivifica. Há julgamentos necessários, sim, na justiça, na educação, na orientação, mas sempre devem ser feitos com indulgência, justiça e amor. A verdadeira misericórdia consiste em compreender sempre as fraquezas alheias, lembrando que todos estamos em um processo evolutivo e também carregamos as nossas próprias imperfeições. Então, a gente tem que sempre nos colocar no lugar do outro. Será que se eu estivesse no lugar daquela pessoa, eu gostaria que isso estivesse acontecendo comigo? Então, a gente tem que começar a entender. Não esquecer jamais, dessas frases. Pensem bem, com a medida que medirdes, vos medirão.
Então, tudo aquilo que fazemos, alguém vai nos medir também. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Quem está isento de pecados nesse mundo, gente? Todos nós ainda somos falíveis. E aí ele coloca o sobrepeso, que é a indulgência é irmã da caridade. Indulgência é uma das 3 partes que fazem parte do sentido de caridade que Jesus nos ensinou, que é a indulgência para com os erros alheios, né? Isso é muito importante, é perdão das ofensas e benevolência para com todos, a bondade. Esse engloba o sentido amplo da caridade. Então vamos fazer uma reflexão a esse respeito, desses 2 textos que fizemos aqui hoje. Com a medida que medir, será medido, com a medida que julgar, serão julgados, e quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Que todo julgamento condenatório endurece o coração, cria laços negativos que podem perdurar além da morte e bloqueia a nossa própria misericórdia divina, porque nós estamos com o coração duro, endurecido. E aí as coisas realmente passam a ficar cada vez mais complicado para nós. Então, como nós podemos aplicar isso no dia a dia, esses ensinamentos que Jesus está trazendo para nós aqui, que Kardec muito bem explicados para nós? Aquela pergunta que a gente tem que fazer antes de julgar qualquer pessoa, fazer aquela pergunta íntima, mental para nós mesmos. Eu conheço toda a história dessa pessoa? Olha aí, é interessante. Vamos dar um passo atrás, 10 segundinhos. Que tal substituir a crítica pela compreensão e pela prece? Sabendo que todos nós estamos num caminho evolutivo, uns mais na frente, outros mais atrás, mas estamos todos caminhando. Então, praticar a indulgência, gente, é isso aí. Vamos ver o erro, sim, apontar o erro, mas lembrar sempre das dificuldades daquela pessoa. Sermos indulgentes, como ajudá-los e não criticá-los. Então, nós devemos focar mais em corrigir a nós mesmos do que apontar os erros dos outros. É isso que nós temos que fazer na vida. Prudência, calma, tranquilidade. Porque é muito fácil julgar. Porque nós, quando julgamos as pessoas, os erros alheios, estamos esquecendo dos nossos próprios erros, que não são poucos também. Então, tudo isso nos obriga sempre a nossa meditação, aprofundar nosso autoconhecimento, verificar as nossas imperfeições. Aí a gente vai cada dia burilando o nosso espírito, ou seja, limpando, deixando ele mais limpo. Esse é o nosso objetivo. Então, gente, muito interessante. Outra coisa, não julgar não significa omissão ou conivência com o erro, não. Significa olhar sempre com os olhos da misericórdia, como Jesus olha para cada um de nós. Vamos ser indulgentes. Tem um momento de corrigir? Sim. Como falar, como ajudar, tudo isso faz parte. É isso que é interessante, né? Que possamos trocar a pedra da condenação pela mão estendida da compreensão. Assim, nós seremos dignos da misericórdia que pedimos a Deus. É isso. E eu te pergunto, qual situação da sua vida tem desafiado a não julgar? Como você tem trabalhado com a indulgência? Lembre-se, indulgência é ter amor, carinho para com os erros alheios. Entender que as pessoas nem sempre estão aptas para tomar uma decisão e a gente condenar é muito fácil. Ajudar a estender a mão seria muito mais fácil, né? Então, gente, esse é o resumo desse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, estudamos hoje os itens 11 ao 13. Leiam, apliquem e coloquem na sua vida isso. Eu te pergunto, então, faça essa pergunta. Se esse estudo está sendo valioso para você, quero pedir que você deixe o seu like,
compartilhe com quem precise. E também, se puder, se inscreva em nosso canal do YouTube, Clayton Brito. É essa a mensagem que eu trouxe para vocês hoje. Muito carinho e espero que a gente se encontre na próxima semana, dando sequência ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ok, gente? Muita paz e luz no seu caminho e que Jesus nos abençoe. Até semana, se assim Deus o permitir.